Eu nunca imaginei que um dia eu ouviria meu próprio filho dizer que tinha vergonha de mim. Essas palavras ecoaram dentro do meu peito como um trovão partindo o céu em dois. Vergonha de mim? Repeti baixinho, tentando entender como alguém que nasceu dos meus braços, que carreguei por noites inteiras sem dormir, podia cuspir tanta frieza em uma frase tão curta. Mas talvez eu devesse começar do início. Me chamo Lúcia, tenho 63 anos e boa parte da minha vida foi passada com as mãos mergulhadas em água e sabão. Fui faxineira por quase 4 décadas. Limpava casas que nunca seriam minhas, arrumava camas que nunca deitaria e preparava cafés que nunca tomaria. Mas cada real que ganhei, cada calo que formei, teve um único propósito: dar ao meu filho, Eduardo, a vida que eu nunca pude ter. Lembro-me do dia em que ele nasceu. Era uma manhã chuvosa de outubro e o hospital público estava lotado. Eu estava sozinha. O pai dele havia desaparecido meses antes, deixando apenas promessas vazias e uma mala velha. Quando ouvi o primeiro choro do meu filho, jurei ali mesmo que nada nem ninguém tiraria dele as chances que o mundo me negou. Eduardo cresceu vendo a mãe chegar em casa com os joelhos doendo e o corpo cansado, mas o sorriso sempre no rosto. Eu fazia questão de esconder o cansaço. Não queria que ele carregasse culpa por meus esforços. Quando ele dizia: "Um dia eu vou te tirar disso, mãe", eu acreditava. E essa esperança era o que me fazia acordar todos os dias antes do sol nascer. Ele sempre foi um menino inteligente. Estudava com afinco, ganhava prêmios na escola e eu guardava todos os certificados dentro de uma pasta azul como se fossem troféus de uma guerra vencida. Quando chegou à faculdade, a primeira da nossa família, chorei como se estivesse assistindo a um milagre. Fiz bicos extras para pagar o que a bolsa não cobria. Vendi minhas poucas joias, deixei de comprar remédios, tudo para ver o meu menino estudando. Anos depois, quando ele se formou em Direito, lembro de ter ficado parada na plateia do auditório com o coração quase saindo do peito. Ele usava terno, estava bonito, elegante, e quando me olhou, por um segundo, sorriu. Naquele instante, todo o sacrifício fez sentido. Eu pensei, valeu a pena. Mas a vida tem um jeito estranho de mostrar que a gente nem sempre entende as pessoas que cria. As coisas começaram a mudar quando ele conheceu Patrícia, uma moça fina, de família rica, com um olhar que avaliava tudo como se o mundo fosse um espelho de aparências. Ela nunca me olhou nos olhos. Lembro do primeiro jantar na casa deles, depois de casados. Eu fui com o meu melhor vestido, simples, mas limpo e passado. Levei uma torta de frango, que sempre foi o prato preferido do Eduardo. Quando cheguei, ela olhou para a torta e disse: Você fez. Que gentil, mas hoje o jantar será com o chefe." Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. E Eduardo, em vez de me defender, apenas riu meio sem graça e mudou de assunto. Foi ali que percebi o que estava começando a acontecer. O meu filho estava se afastando. De pouco em pouco, com desculpas, com silêncios, com sorrisos falsos. E eu, boba, fingia não perceber. Mas o golpe final veio algumas semanas depois, quando ele me pediu, com a mesma voz doce de quando era menino, para não aparecer em uma confraternização com os colegas de trabalho. "Mãe, é só porque o pessoal é de outro ambiente, entende?" "Outro ambiente? E eu sou de qual, Eduardo?" Ele desviou o olhar e então disse com um suspiro impaciente: "Mãe, às vezes a senhora não entende, é que a senhora me expõe." Essa palavra me atravessou como uma faca. Exponho. Como se eu fosse uma vergonha a ser escondida. Naquela noite, chorei sozinha na cozinha olhando para uma foto antiga dele criança sorrindo com o uniforme escolar. E pensei, o que aconteceu com o menino que dizia que queria me dar o mundo? Mal sabia eu que aquela seria apenas a primeira ferida. O que viria depois me faria repensar tudo o que significa ser mãe. Nos dias que se seguiram àquela conversa, tentei me convencer de que Eduardo não tinha realmente querido dizer aquilo, que estava nervoso, que tinha se expressado mal, que talvez Patrícia tivesse influenciado suas palavras. É o que as mães fazem, arrumam desculpas para os filhos, mesmo quando o coração já sabe a verdade.
Continuei ligando para ele, mandando mensagens, perguntando se precisava de alguma coisa. Na maioria das vezes, ele respondia rápido, com frases curtas e apressadas, como quem quer encerrar logo o assunto. Outras vezes, nem respondia. E quando eu insistia, ele dizia: "Mãe, eu tô muito ocupado, depois a gente se fala." Mas esse depois nunca chegava. Até que um dia, Patrícia me ligou. A voz dela era doce, mas fria, como um vidro bonito que corta quando se toca. "Dona Lúcia," ela disse, "o Eduardo tá muito atarefado e acho que é melhor a senhora avisar antes de vir aqui, tá bom?" Avisar antes de visitar meu próprio filho? Aquilo me doeu de um jeito que não sei explicar. Mas engoli o orgulho e respondi com calma: "Claro, querida, eu entendo." Mas eu não entendia. Como é que o amor vira distância? Como é que o carinho vira incômodo? Na semana seguinte, fui ao apartamento deles levar um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, o favorito de Eduardo desde criança. Toquei a campainha e ouvi passos do outro lado da porta. Uma voz feminina cochichou algo e depois o som de um trinco sendo destrancado. Quando a porta abriu, Patrícia apareceu com um sorriso tenso. "Oi, Dona Lúcia, que surpresa!" disse ela olhando o bolo. "Mas o Eduardo saiu." "Ah, saiu?" perguntei sem acreditar. "Ele sabia que eu vinha." Ela deu os ombros. "Deve ter esquecido, mas posso dizer que a senhora passou aqui?" Olhei por cima do ombro dela e vi, por um breve segundo, a silhueta de Eduardo no corredor. Ele parou, me viu e virou o rosto. Fingiu que não estava ali. Naquele momento, o bolo pareceu pesar uma tonelada nas minhas mãos. Quis chorar, gritar, perguntar o que eu tinha feito para merecer aquilo. Mas apenas sorri, com a voz trêmula. "Tudo bem, querida. Deixa o bolo com vocês. Ele gosta muito." Voltei para casa andando devagar, com o coração apertado e a alma cansada. Sentei na velha poltrona da sala e fiquei olhando pro nada, lembrando de quando ele era pequeno e pedia para eu ficar com ele até dormir, porque tinha medo do escuro. Agora parecia que o escuro morava dentro dele. Nos meses seguintes, nossas conversas se resumiram a mensagens de "tudo bem" e "feliz aniversário". Ele não me visitava mais. Quando eu ligava, quem atendia era a secretária eletrônica. Mas o destino tem seus próprios planos. Certa tarde, voltando do mercado, encontrei Dona Teresa, uma vizinha antiga, que conheceu o Eduardo desde menino. Ela se aproximou com um olhar piedoso. "Lúcia, você tá bem?" perguntou. "Eu vi o Eduardo esses dias, lá no centro. Ele passou por mim e fingiu que não me conheceu. Mas parecia diferente. Abatido." Abatido? A palavra me deixou inquieta. Naquela noite, liguei para ele e, para minha surpresa, ele atendeu. "Mãe?" disse ele com a voz rouca. "Sim, sou eu. Tá tudo bem, meu filho?" Tá sim. Só tô cansado, o trabalho tá puxado." Mas eu conhecia aquele tom. Era o mesmo de quando ele mentia para esconder um machucado quando era criança. "Eduardo," insisti. "Tá mesmo bem?" Silêncio. Depois ele respondeu: "Mãe, por favor, não começa. Eu tô bem. Só me deixa resolver minhas coisas." A ligação terminou e um pressentimento ruim tomou conta de mim. Nos dias seguintes, não consegui dormir direito, até que uma semana depois, às 3 da manhã, o telefone tocou. Era uma ligação que mudaria tudo e me faria entender que, por mais que um filho tente negar suas origens, a vida sempre encontra um jeito de lembrar quem realmente esteve ali por ele. Aquela ligação no meio da madrugada parecia um golpe do destino. O telefone tocava sem parar, ecoando pela casa silenciosa. Quando atendi, a voz do outro lado estava trêmula e apressada. "Dona Lúcia? Aqui é o Daniel, colega do Eduardo no escritório."
Desculpe ligar a essa hora, mas aconteceu um acidente. Meu coração quase parou. Um acidente? Como assim? Ele está bem? Houve um breve silêncio e o som de sirenes ao fundo me gelou o sangue. Ele está sendo levado para o hospital agora. Parece que perdeu o controle do carro, mas está consciente. Joguei o cobertor de lado e me vesti sem pensar. Nem lembro direito do caminho até o hospital. Só lembro das luzes da rua passando borradas e do meu coração pedindo a Deus que não fosse nada grave. Quando cheguei na recepção, o ar frio da madrugada misturava-se ao cheiro de desinfetante. O atendente pediu que o aguardasse. Foram os minutos mais longos da minha vida, até que uma enfermeira se aproximou. A senhora é a mãe do Eduardo? Pode entrar, ele pediu para vê-la. Entrei devagar no quarto e lá estava ele, pálido, com o braço enfaixado e um corte no rosto. Ainda assim, aquele era o meu menino. Quando nossos olhos se encontraram, vi algo que não via há muito tempo: vulnerabilidade. Mãe, ele sussurrou, a voz embargada. Eu não queria te preocupar. Não fala besteira, meu filho. Respondi, me aproximando e segurando sua mão. O importante é que você está vivo. Por um instante ele desviou o olhar, como se tivesse vergonha. A Patrícia não veio, disse, com um sorriso triste. Disse que não queria perder o sono por uma irresponsabilidade minha. Aquilo me cortou por dentro, mas não comentei. Apenas alisei seu cabelo e murmurei: eu estou aqui e não vou a lugar nenhum. Ele fechou os olhos, como se aquelas palavras fossem um remédio que o corpo inteiro precisava. Ficamos em silêncio por um tempo e pela primeira vez em anos senti que o muro entre nós começava a rachar. Na manhã seguinte, quando o médico entrou, eu ainda estava ao lado da cama dele. Eduardo parecia melhor, mas seu olhar estava distante. Mãe, ele disse, sem me olhar, se não tivesse sobrevivido, o que a senhora teria feito? Respirei fundo, lutando para conter as lágrimas. Eu teria morrido junto, filho, porque uma mãe nunca se separa de verdade de um filho nem na morte. Ele virou o rosto na minha direção e seus olhos estavam marejados. Eu fui um idiota, mãe. Fiquei cego tentando agradar gente que nem se importa comigo. Antes que eu pudesse responder, o celular dele vibrou na mesinha. Era uma mensagem de Patrícia. Ele olhou, suspirou e deixou o aparelho de lado. Mãe, posso te pedir uma coisa? Disse com a voz fraca. Fica aqui hoje. Eu não quero ficar sozinho. Sorri, apesar do não na garganta. Claro, meu amor. Eu não tenho outro lugar para estar. Enquanto ele adormecia, passei a mão em seu rosto e lembrei de todas as noites em que ele, pequeno, dormia agarrado no meu braço. O tempo havia mudado tantas coisas, mas o amor, esse não tinha mudado nada. Só que eu não sabia que aquele acidente seria apenas o começo, que o que parecia uma reaproximação, na verdade, seria o gatilho de uma revelação dolorosa, algo que Patrícia havia escondido dele, e que quando viesse à tona, mudaria tudo entre nós para sempre. Quando voltei para casa naquele dia, parecia que o mundo tinha desabado sobre mim. As palavras dele, vergonha de mim, ecoavam na minha cabeça como um martelo. Eu me olhava no espelho e tentava entender o que havia de tão vergonhoso em mim. As mãos calejadas, os cabelos grisalhos, a pele marcada pelo tempo, tudo isso eram cicatrizes de amor, de luta, de sacrifício. Mas para ele, para meu próprio filho, era motivo de vergonha. Nos dias seguintes, tentei manter distância. Não ligava, não mandava mensagem. Ele também não procurou. E o silêncio, que antes significava paz, agora pesava como uma pedra no peito. Quando alguém perguntava por ele, eu sorria e dizia: "Tá trabalhando muito, graças a Deus." Mas por dentro,
Era como se eu tivesse morrendo um pouco a cada vez. Uma noite sentei no quintal e fiquei olhando o céu. As estrelas pareciam zombar de mim. Brilhavam tanto enquanto eu me sentia tão apagada. Pensei em tudo que abri mão. Os finais de semana, as roupas novas, as festas que nunca fui. Tudo para ele ter o melhor. Para ele ser alguém. Mas será que eu, então, nunca fui ninguém? No outro dia fui trabalhar como sempre. Mesmo cansada, mesmo sem vontade. Os colegas notaram que eu estava abatida. Dona Cida, que sempre teve a língua afiada, me chamou no canto e disse: "Filho é bicho complicado, viu? A gente cria pra vida, mas a vida às vezes estraga." Ela riu, tentando me consolar, e eu só consegui forçar um sorriso. No fim do expediente, o patrão me chamou na sala, disse que iam cortar pessoal e que, infelizmente, eu seria uma das dispensadas. Eu fiquei muda. Foram 23 anos ali dentro. 23 anos acordando antes do sol, enfrentando o ônibus lotado, aguentando dor nas costas e nos joelhos. E agora, sem aviso, sem gratidão, eu estava sendo mandada embora. Voltei para casa em silêncio. Sentei no sofá e chorei como não chorava há anos. Não era só um emprego. Era a sensação de que tudo que eu construí, tudo que eu lutei, estava desmoronando. O filho que não me queria por perto, o trabalho que me dispensava como se eu fosse um número, e a solidão que me abraçava fria todas as noites. Naquela noite, fiz uma promessa a mim mesma. Eu não imploraria mais amor nem reconhecimento. Se o mundo não via valor em mim, eu aprenderia a ver. Mesmo que demorasse, mesmo que doesse. Mas no fundo, eu sabia que essa história ainda não estava terminada. Porque um dia a vida sempre cobra e ensina. Passaram-se alguns meses desde aquele dia em que tudo desabou. Eu já não tinha mais o emprego e o dinheiro da rescisão foi sumindo devagar, como areia escorrendo pelos dedos. Fazia bicos para sobreviver. Lavava roupa, passava, cozinhava para fora. E mesmo com o corpo cansado, eu me recusava a depender de ninguém. Não queria piedade, nem ajuda por obrigação. Mas às vezes a solidão pesava tanto que até o silêncio parecia zombar de mim. Eu via o rosto dele nas redes sociais, sorrindo em restaurantes caros, posando ao lado de colegas engravatados, frequentando lugares que eu só conhecia da televisão. E cada foto era como uma facada. Ele estava lá, vivendo o sonho que eu ajudei a construir, mas fingindo que eu não existia. Uma tarde, quando voltava do mercado, o celular vibrou. Era um número desconhecido. Atendi com a voz trêmula. "É a mãe do Gustavo?" perguntou uma mulher. Meu coração disparou. Ela explicou que era do Hospital Central. Gustavo tinha sofrido um acidente de carro. Naquele instante, o chão sumiu sob meus pés. Não lembro como cheguei lá. Só lembro do som das sirenes, do cheiro de hospital, das luzes brancas demais. Quando o vi, meu menino, o mesmo que tinha dito sentir vergonha de mim, estava ali, frágil, inconsciente, com tubos e curativos por todo o corpo. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Os médicos disseram que ele teria uma recuperação difícil, que precisaria de paciência, de cuidado, de tempo. E naquele momento, sem pensar 2 vezes, eu voltei a fazer o que sempre fiz: cuidar dele.
Passei dias ao lado da cama, vigiando cada respiração. Trocava os lençóis, limpava o rosto dele, falava baixinho, como quando era pequeno. Ele não me ouvia, mas eu sabia que lá dentro ele sentia. As enfermeiras me olhavam com compaixão. Uma delas comentou: "É impressionante, dona Helena. Mesmo depois de tudo que a senhora contou, ainda está aqui cuidando dele." Eu sorri, cansada, e respondi: "Ser mãe não é sobre merecimento, é sobre amor." Os dias viraram semanas. E numa manhã, quando o sol começava a iluminar a janela, ouvi uma voz fraca: "Mãe!" Me virei e vi os olhos dele abertos, marejados. Naquele instante, o tempo parou. Peguei sua mão e beijei. "Calma, meu filho, tá tudo bem. Eu tô aqui." Ele começou a chorar baixinho e, entre soluços, disse: Eu fui um idiota, mãe." Aquelas palavras foram o primeiro raio de luz depois de uma longa escuridão. Mas eu sabia que o perdão verdadeiro ainda estava longe. Ele precisava sentir, não só dizer. E a vida, como sempre, estava prestes a mostrar o preço das escolhas. Os dias que se seguiram ao acidente foram uma mistura estranha de medo e esperança. Gustavo sobreviveu, e isso já era um milagre por si só. Quando o vi abrir os olhos pela primeira vez, um alívio tomou conta de mim como há muito tempo eu não sentia. Mas aquele alívio logo se transformou em silêncio. Ele parecia distante. Havia uma culpa muda no olhar dele, mas também um orgulho ferido. Passei dias inteiros ao lado dele no hospital, cuidando como sempre cuidei, mesmo quando ele fingia que não precisava. Limpei o suor da testa, ajeitei o travesseiro, comprei as frutas que ele gostava quando era criança, mas cada gesto meu parecia deixá-lo mais desconfortável. Ele desviava o olhar como se a própria mãe o envergonhasse. Numa tarde, entre um exame e outro, ouvi a esposa dele conversando no corredor. "Ela não tem nem noção de como lidar com isso", dizia em tom baixo. "Não sei como ele aguenta." Meu coração se apertou. Eu sabia que ela falava de mim. Ainda assim, fiquei. Mesmo com o orgulho machucado, fiquei. Levei roupas limpas, paguei uma das medicações que o plano não cobria e até organizei uma vaquinha com antigos colegas de trabalho para ajudar com os custos. Ninguém precisava saber, nem ele. Eu só queria ter certeza de que nada faltaria ao meu filho. Mas um dia, quando tentei dar banho nele, como fazia quando ele estava doente quando era pequeno, ele me olhou com frieza. "Mãe, por favor, eu não sou mais criança. Vai para casa." Aquelas palavras me cortaram. Era a mesma voz que um dia me pediu ajuda para amarrar o cadarço, agora me mandando embora. Mas engoli o choro e fui. Naquela noite, deitada no sofá da minha casa simples, olhei para o teto e perguntei a mim mesma onde foi que eu errei. Será que ao dar tudo de mim, tirei dele a chance de entender o valor do esforço? Ou será que, ao poupá-lo de certas dores, o tornei incapaz de reconhecer o amor? Enquanto essas perguntas me corroíam, o telefone tocou. Era o advogado do hospital, e por um instante meu coração gelou. Ele queria conversar comigo sobre algo relacionado à internação do Gustavo e sobre quem realmente havia custeado as despesas iniciais do socorro. Senti que, de alguma forma, aquele telefonema traria respostas, mas também abriria feridas que eu ainda não estava pronta para encarar. Quando desliguei o telefone, minhas mãos tremiam. O advogado do hospital pediu que eu fosse até lá no dia seguinte, dizendo que havia informações importantes sobre os pagamentos e autorização da internação. Não explicou mais nada, mas algo na voz dele me fez sentir que havia mais nessa história do que eu imaginava. Na manhã seguinte, coloquei minha roupa mais simples, aquela que sempre usei para ir ao trabalho, e peguei o ônibus até o hospital. Enquanto o veículo balançava pelas ruas, eu pensava em tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. Como cheguei a esse ponto? Trabalhei tanto, me doei inteira,
e ainda assim me tornei alguém de quem meu próprio filho sente vergonha. Cheguei à sala do advogado e ele me recebeu com um semblante sério, mas respeitoso. Dona Helena, obrigado por vir. Eu queria esclarecer uma coisa. O hospital tentou entrar em contato com seu filho para confirmar o responsável pelo pagamento da internação, mas descobrimos que a senhora já havia feito um depósito no mesmo dia do acidente. Fiquei confusa. Sim, eu paguei o que pude, com o pouco que restava da minha poupança. Ele assentiu. O que talvez a senhora não saiba é que esse valor salvou a vida dele. O atendimento de emergência só foi autorizado após a confirmação do depósito. Sem isso, ele não teria sido atendido a tempo. Fiquei em silêncio. Meu coração batia forte. Eu não tinha feito aquilo por reconhecimento, mas ouvir que meu gesto, escondido e silencioso, foi o que manteve meu filho vivo, me trouxe um misto de dor e gratidão. Mas por que está me dizendo isso agora? Perguntei. Ele respirou fundo, porque seu filho acreditava que quem havia resolvido tudo era o seguro da empresa onde ele trabalha. Ele nunca soube da verdade. Naquele instante, senti algo dentro de mim desabar. Não era apenas a distância entre nós, era a mentira que o cercava. Uma mentira confortável que o impedia de ver quem eu realmente era. Voltei para casa atordoada. Durante o trajeto, minha mente repetia a mesma frase: ele precisa saber. Mas como dizer isso sem parecer que eu buscava reconhecimento? Como mostrar amor sem humilhar o orgulho dele? Quando cheguei, abri a gaveta da cômoda e tirei um envelope amarelado onde guardava os comprovantes do depósito e as anotações do banco. Olhei para eles e por um momento pensei em rasgar tudo. Mas alguma coisa me impediu. Talvez fosse o instinto de mãe, talvez fosse a necessidade de justiça. Não a dos tribunais, mas a da alma. Naquela noite, escrevi uma carta. Nela contei tudo. O que fiz, o que senti e o quanto o amava apesar de tudo. Não havia acusação nem lamento. Apenas a verdade. Dobrei a carta, coloquei junto os comprovantes e guardei tudo dentro de um envelope pardo com o nome dele, para Gustavo quando estiver pronto. Mal sabia eu que esse envelope, simples, esquecido no fundo de uma gaveta, seria o início de uma virada que mudaria o destino de nós dois. O envelope ficou ali, escondido na gaveta por semanas. Eu o via todos os dias, mas não tinha coragem de entregá-lo. Era como se aquele pedaço de papel carregasse o peso de toda a minha vida, e eu temia que, ao abri-lo, Gustavo se afastasse de vez. Até que um dia recebi uma ligação inesperada. Era a Mariana, minha nora. Sua voz soava hesitante, como se algo a incomodasse profundamente. Dona Helena, posso passar aí hoje? Acho que precisamos conversar. Meu coração acelerou. Pensei em recusar, mas algo em mim disse que era hora de encarar o que viesse. Quando ela chegou, percebi que estava diferente. Sem maquiagem, com os olhos inchados e uma expressão cansada. Sentou-se à minha frente, respirou fundo e começou. Eu descobri uma coisa e não consegui fingir que não sabia. Fiquei em silêncio, apenas observando-a. Ela segurava um papel dobrado nas mãos e quando o colocou sobre a mesa, reconheci imediatamente. Era um dos comprovantes do depósito no hospital. Meu corpo gelou. Como você? Perguntei com a voz trêmula. Eu encontrei dentro de uma pasta antiga do Gustavo, junto com alguns documentos da internação.
Ele nunca tinha olhado direito. Ontem, procurando uma pólice, acabou vendo o extrato do banco. Quando me perguntou o que era aquilo, eu contei a verdade. Por um instante, o mundo pareceu parar. E o que ele disse? Mariana abaixou os olhos. Ele ficou em choque. Disse que precisava pensar, que se sentiu envergonhado. Acho que está tentando digerir tudo. Eu me levantei e fui até a janela. Lá fora, o céu estava coberto de nuvens e um vento frio atravessava as cortinas. Durante anos imaginei o momento em que a verdade viria à tona. Mas agora que tinha acontecido, eu só sentia um vazio silencioso. Mariana se aproximou devagar. Ele sempre te amou, Dona Helena. Só não soube demonstrar. O orgulho cegou ele, sabe? Mas essa carta... Ela parou, hesitando. Que carta? Perguntei. Aqui estava junto com o envelope pardo. Ele a leu. E chorou como uma criança. Meu coração disparou. Ela abriu a bolsa e retirou um papel dobrado. Ele pediu para eu te entregar. Minhas mãos tremiam. Ao abrir a carta, o papel estava levemente úmido, provavelmente pelas lágrimas dele. As palavras eram simples, mas cada uma parecia carregar anos de arrependimento. Mãe, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Passei a vida tentando provar que era alguém. E no meio desse caminho, esqueci quem me fez ser esse alguém. Eu senti vergonha de você, quando na verdade deveria ter sentido orgulho. Me perdoa. Não mereço seu amor, mas preciso dele. As lágrimas vieram sem aviso. Eu sentei devagar e chorei como não chorava há muito tempo. Não de tristeza, mas de libertação. Mariana segurou minha mão. Ele quer te ver, mas não sabe se a senhora vai aceitar. Sorri mesmo entre as lágrimas. Claro que vou. Sempre vou. Naquele momento, percebi algo. O amor de mãe é como o sol. Pode se esconder por um tempo, mas sempre encontra um jeito de atravessar as nuvens. Na manhã seguinte, eu sabia que ele viria e que pela primeira vez em muito tempo, não seria o orgulho nem a vergonha que guiariam nossas palavras, mas sim o perdão. Os dias seguintes foram um turbilhão dentro de mim. Depois daquela discussão cruel, fiquei tentando entender em que momento o amor de mãe tinha se transformado em motivo de vergonha. Passei noites em claro, olhando para o teto e lembrando de tudo que abri mão por ele. Das roupas que deixei de comprar, das refeições que pulei para que ele tivesse o que comer, dos sapatos gastos de tanto caminhar para o trabalho. E agora, ele me olhava como se eu fosse um fardo do passado. Mas por mais que doesse, eu não conseguia odiá-lo. A dor de uma mãe não se transforma em raiva. Ela se transforma em silêncio. Um silêncio que grita dentro da gente, que pesa nos ombros, que consome devagar. Foi Mariana, a esposa dele, quem quebrou esse silêncio. Ela apareceu na minha porta numa tarde fria, com os olhos marejados e um semblante cheio de culpa. Dona Helena, posso entrar? Perguntou com a voz hesitante. Assenti, sem saber o que esperar. Ela se sentou na beira do sofá e ficou quieta por um tempo, mexendo nas mãos.
até que o desabafo veio como um rio que rompeu a represa. Eu não sabia que as coisas tinham ido tão longe. Gustavo me contou. Me disse o que falou para a senhora. Eu fiquei envergonhada. Senti o coração apertar, mas permaneci em silêncio. Ela respirou fundo e continuou. A senhora precisa saber que ele está arrependido, mas não sabe como voltar. O orgulho dele é maior do que o medo de perder a mãe. E ele anda mal. Desde aquele dia, ele não dorme direito. Essas palavras me atravessaram como uma faca. Aquele orgulho que o fazia me desprezar, agora o destruía por dentro. Mariana olhou para mim com lágrimas caindo discretas. Ele cresceu achando que precisava ser alguém que a senhora se orgulhasse. Quando começou a ganhar dinheiro, sentiu que precisava se afastar das lembranças da pobreza. E agora, ele percebeu que sem a senhora nada disso faz sentido. Fiquei sem ar por alguns segundos. Era uma mistura de dor e compreensão. A vergonha que ele dizia sentir não era de mim, era dele mesmo, por ter se esquecido de onde ele veio. Ele ainda é meu filho, Mariana. E mãe nenhuma vira as costas para quem ama. Ela segurou minhas mãos com força. Então fala com ele, por favor. Ele não vai dar o primeiro passo, mas está esperando que a senhora dê. Ele não diz, mas sente sua falta todos os dias. Quando ela foi embora, fiquei olhando para o portão por um longo tempo. O vento balançava as flores do jardim que eu mesma plantei quando ele era criança. Cada uma daquelas flores tinha uma história, um pedaço de mim e dele. E naquele instante percebi, o amor que eu plantei ainda estava vivo, mesmo que sufocado pelo orgulho. Peguei o velho álbum de fotos que guardava no armário e comecei a folhear as páginas amareladas. Ali estava ele, sorridente, com o uniforme da escola, com o diploma nas mãos, com o brilho nos olhos que um dia me fez acreditar que todo sacrifício valia a pena. As lágrimas caíram, mas dessa vez não eram de raiva. Eram de saudade, de amor e de esperança. Naquela noite, escrevi uma carta curta, mas sincera. Meu filho, as portas da minha casa nunca se fecharam para você. E o meu amor, esse, nem o tempo, nem o orgulho podem apagar. Dobrei o papel com cuidado e pedi a Mariana que entregasse a ele. No fundo eu sabia que algo mudaria depois disso. Porque o amor de mamãe pode ser ferido, mas jamais esquecido. No dia seguinte, acordei com o coração acelerado. Sabia que Gustavo receberia minha carta naquela manhã e a expectativa do reencontro me deixava ansiosa. Preparei a casa com cuidado, arrumei as flores no vaso, acendi uma vela perfumada e deixei o café pronto sobre a mesa. Tudo parecia mais silencioso do que o normal, como se o mundo estivesse segurando a respiração junto comigo. Quando a campainha tocou, meu corpo inteiro estremeceu. Corri para abrir a porta e lá estava ele, Gustavo, meu filho, com os olhos marejados e uma expressão que misturava vergonha, arrependimento e saudade. O orgulho parecia ter se derretido no instante em que me viu. Sem falar uma palavra, ele se aproximou e me abraçou. Senti a força que havia perdido nos anos de distância e, ao mesmo tempo, a fragilidade de um filho que cresceu sozinho em seu próprio orgulho. Mãe, eu errei, disse ele com a voz embargada. Eu sei, filho. Eu sempre soube que você tinha medo de decepcionar, mas não precisava se afastar. Eu sempre estive aqui, respondi segurando as suas mãos. As lágrimas escorriam pelo rosto dele e senti a carga de anos de ressentimento e incompreensão se dissolver naquele abraço silencioso. Sentamos à mesa e ele me contou tudo.
sobre a pressão de ser perfeito, sobre o medo de me decepcionar, sobre a vergonha que sentiu de mim quando acreditou que minha vida simples não combinava com a sua realidade. Eu escutava, apertando as mãos dele, sentindo cada palavra atravessar meu coração. E enquanto ele falava, percebi que o homem que se afastou era o mesmo menino que eu embalei nos braços em tantas noites frias. Então ele se levantou e, com um gesto tímido, entregou-me algo. A carta que Mariana me havia mostrado antes. Li e chorei, mãe. Entendi tudo agora, disse ele. Eu segurei a carta, sentindo a textura do papel e o peso de suas palavras. Ele finalmente via o sacrifício, o amor silencioso, as noites em claro e cada pequena renúncia que eu fiz por ele. Por alguns minutos ficamos apenas nos olhando. Não havia culpa nem raiva, apenas amor, aquele amor de mãe que permanece mesmo quando parece esquecido. Senti meu coração se encher de uma felicidade silenciosa. Eu havia conseguido atravessar o orgulho dele, a distância e o tempo. Mais tarde, Mariana entrou e nos encontrou abraçados. Ela sorriu e disse: "Eu sabia que vocês se reencontrariam." E naquele momento compreendi. A vida pode nos ferir, pode colocar barreiras, mas a verdade e o amor sempre encontram um caminho. Antes de ir embora, Gustavo segurou meu rosto com cuidado e sussurrou: "Mãe, obrigado por não desistir. Eu prometo que nunca mais vou me afastar. Nunca mais vou deixar a vergonha dominar meu coração." Sorri emocionada e respondi: "Eu sempre estarei aqui, filho. E agora você sabe que nada pode abafar o amor de uma mãe." Quando ele se afastou, fiquei olhando a porta fechada, sentindo o calor da reconciliação. O silêncio da casa não era mais pesado. Era tranquilo, pleno, como se cada ferida tivesse finalmente recebido cura. Naquele instante, percebi que todo o sacrifício valeu a pena, porque no fim, o amor verdadeiro supera o orgulho, a distância e o tempo, e que por mais que a vida tente nos separar, os laços de uma mãe e seu filho nunca se rompem completamente. O sol entrou pela janela, iluminando a sala, e pela primeira vez em muito tempo, respirei em paz. O amor tinha voltado para casa.